mas ressurgiu e voltará como um leão. Lindo, ele está vindo e tem ouvidos, ouça, o leão está rugindo. Paz eterno, queridos e amados irmãos, eu quero agradecer a cada um de vocês que estão me assistindo agora. E bem, queridos, estou aqui no monte mais uma vez e resolvi gravar esse vídeo aqui para os irmãos sobre algo que o Eterno tem me tocado muitos dias, irmãos. E eu decidi fazer esse vídeo aqui para os irmãos para falar a respeito disso. Havia dias que eu estava estudando sobre Ezequiel, de certa forma para tentar receber uma palavra, uma instrução do Eterno acerca das coisas que estão acontecendo. E os livros dos profetas falam muito sobre isso. Mas o Eterno tem me tocado no coração a respeito de José. E por que eu venho falar para os irmãos a respeito da vida de José? José, meus queridos, ele foi um homem que, ao seu ver, ao nosso ler as Escrituras e analisar a sua vida, nós vemos que ele era um homem que é a tipologia do filho varão. Aí você me pergunta, mas por que, irmão Leonardo? O nosso querido José, ele era a tipologia do filho varão. Irmãos, se você for ler e analisar o que aconteceu com José, você vê que desde o começo da vida dele, irmãos, desde o começo da vida do irmão José, de José do Egito, eles eram em 12 irmãos, os filhos de Jacó. A descendência de Israel eram em 12 irmãos. E se você ler no começo do livro de José, da história de José, vocês vão ver, meus irmãos, que José, ele recebeu uma túnica do seu pai. E eu creio, segundo aquilo que o Eterno me mostrou, que aquela túnica, ela representa a unção de Yahweh dos exércitos que estava sobre a vida de José. Então, a palavra diz que José, ele recebeu uma túnica toda colorida, toda linda e maravilhosa. E certa vez, José foi levar o alimento até os seus irmãos que estavam trabalhando no campo. Eles eram pastores de ovelha. Vai ligando todas as coisas aí que nós vamos chegar lá, irmão. Eles eram pastores de ovelha, olha só, que tremendo. E quando José ele chegou até os seus irmãos, eu creio que os irmãos dele viram aquela túnica bonita, maravilhosa, eles ficaram todos cheios assim, porque eles já tinham inveja do seu irmão, porque o seu irmão ele era muito querido pelo seu pai. Ele era um filho muito querido pelo pai. Tanto é que o seu pai lhe deu uma túnica. Então, ali, José ele começa a falar aos seus irmãos. Ele diz a respeito do sonho, e que naquele sonho ele via que havia uma estrela e vários trigos, e aqueles trigos se prostravam para aquela estrela. Eu não recordo bem se é estrela ou a lua, mas é alguma coisa assim. Então, irmãos, ali naquela passagem eu já comecei a ligar, porque lá no final, no livro de Apocalipse, fala que virão e reconhecerão que em verdade Yahweh amou vocês. Ou seja, aquela palavra tá fazendo uma ligação, irmão, com o livro de Apocalipse ali. Quando lá no céu nós vamos receber, eu creio assim, que lá nós vamos receber os nossos irmãos, aqueles que não creram na verdade. Nós vamos receber eles, irmãos, e eles vão reconhecer, eles nem vão saber quem nós somos, mas lá, naquele dia nós vamos se revelar. Olha só, vai pegando a visão, irmãos. Então, José, ele foi vendido no Egito por algumas moedinhas de prata, se eu não me engano eram moedas de prata que ele foi vendido. E os seus irmãos, eles tinham muita inveja de José. E a palavra diz que José, aonde ele ia, irmão, ele era abençoado. Aonde colocavam ele, Yahweh estava com ele. Então, vocês conhecem toda aquela história. José, ele foi jogado no calabouço. Ele foi humilhado.
ele foi julgado injustamente pela esposa de Potifar, toda aquela história ali. E depois que passou tudo aquilo ali, irmão, Yahvé dos exércitos exaltou José, exaltou ele de tal maneira que colocou ele como príncipe do Egito, e o faraó deixou sobre a mão dele o poder sobre todas as coisas, só não deixou autoridade acima dele, mas abaixo de faraó ele lhe deu autoridade sobre todas as coisas. E naquele momento, irmão, o povo, os irmãos de José, eles passavam necessidades, passavam fome, então eles vieram até José sem saber que era de fato José. E aí você nota, irmão, nas entrelinhas, que José, muitas das vezes, ele tinha que se esconder para chorar, irmão. Olha o tamanho da compaixão, o tamanho do amor que esse homem tinha, irmão. Olha o tamanho do amor que esse homem tinha. Ele tinha que se esconder dos seus irmãos para chorar, irmãos. Olha o tamanho do amor que ele tinha, irmão. Ele tinha tudo, irmão. Ele tinha tudo para falar para os seus irmãos, jogar aqueles irmãos dele no calabouço, julgar os irmãos dele por tudo aquilo que eles fizeram, irmão. Olha todas as coisas que os irmãos de José fizeram com ele. E mesmo assim ele tinha um amor tão grande pelos irmãos dele, ele tinha uma compaixão pelos irmãos. Olha, irmão, que exemplo de filho varão é José. Tanto é que depois os irmãos dele se prostraram diante dele para cumprir o sonho, se prostraram e pediram benevolência para José, irmãos. Olha só, isso aí eu creio que tem ligação com aquilo que está no livro de Apocalipse, que o Eterno ele vai fazer com que venham aos nossos pés e se prostrem e reconheçam que é na nossa vida. Assim vai acontecer lá no céu. Nós temos que ter a mesma visão, irmão, que José tem. Esse compaixão, esse amor. José ele se escondia dos seus irmãos para chorar, irmão. E diz que no final ali, quando José se mostrou, sou eu, José, diz que todos os irmãos dele se abraçaram e choraram junto. Olha que coisa mais linda, irmão. Olha que coisa mais linda, irmãos. Por isso que eu vejo, irmão, que José, sim, é uma tipologia também é uma tipologia exata do filho varão. Sabe por que eu digo isso, irmãos? Porque se você vê a descendência de Israel, todos os filhos de Jacó tiveram uma nomeação nas terras. Levi, Isacar, Zebulon, todos eles hoje, até hoje, irmãos, tem o nome deles lá em Israel. Benjamim foi o último filho que Jacó teve, que Israel teve. Então ele recebeu uma cidade também com o nome de Benjamim. Agora eu te pergunto, irmão, por que José não recebeu o nome de uma cidade? Porque José, meus irmãos, ele não tinha herança aqui na terra. A herança dele era lá no céu, na glória, irmãos. Olha que tipologia tremenda. Por que José, irmãos, ele estava afastado dos seus irmãos? Por que o Eterno usou José para alimentar o povo? Por que o Eterno levantou José para ser príncipe, irmão? Porque o Eterno vai fazer isso com aqueles que ele escolher como filho varão. Ele vai levantar como príncipes. E a palavra diz que ele vai dar um cetro de ferro na mão para governar as nações. Irmão, se você pegar a história de José e aquilo que o Eterno quer fazer conosco na glória, é a mesma coisa, irmão. Ali é uma tipologia do que o Eterno vai fazer com nós. O Eterno ele já derramou sobre você, meu irmão. Ele já colocou sobre você um manto, que é uma unção especial. Mas para que é isso, irmãos? Por que José recebeu esse manto sacerdotal, esse manto especial? Era para ser maior que os irmãos dele? Não. José recebeu para servir, irmãos. Tanto é que se não fosse por causa de José, irmão, e da revelação do sonho de José e da administração que José fez no Egito, todos os habitantes daquele tempo iam passar fome, iam morrer muitas pessoas de fome. Então José ele foi usado como instrumento de serviço, irmão,
Tanto é que se você olhar até dentro da prisão, ele estava servindo, irmão. Dentro da prisão, José estava servindo. Lá na casa de Potifar, José estava servindo. Lá no reino, quando José foi levantado como príncipe, ele estava servindo. Servindo a todo o povo, dando mantimento, administrando as coisas do faraó. Então, irmãos, você foi levantado para ser príncipe. Mas um príncipe, meus irmãos, ele precisa primeiro de tudo ser o mais servo de todos. Ele precisa ser servo de todos. Isso, irmão, é a representação do filho varão. Aquele que quiser ser o maior, irmão, primeiro tem que ser o menor. Assim como aconteceu com a história de José. E José era o menor da casa deles, irmão. E ele foi levantado como o maior no reino. Mas mesmo assim ele era servo de todos. Ele serviu a seus irmãos, serviu a Faraó, serviu a todos, irmãos. Então era essa mensagem que eu tinha para vocês, queridos. Que vocês venham a ser da mesma forma, ter essa mesma compaixão que teve José pelos teus irmãos, pelos irmãos dele. Tenho vocês também pelos nossos irmãos da denominação, irmão. Eles podem te julgar, eles podem querer te jogar num calabouço, eles podem querer te humilhar, querer fazer de tudo com você. Mas, irmãos, sirva a eles. Sirva, irmão. Sirva os demais irmãos, sirva esses irmãos do sistema com as verdades, irmão. É através das verdades que eles vão receber um alimento bom para eles. Então era essa a mensagem que eu tinha para os irmãos. O Eterno me tocou no coração e eu estou aqui gravando esse vídeo para os irmãos. E eu espero que de alguma maneira essa mensagem tenha tocado no seu coração, meus irmãos. Que vocês venham ser como José, não olhando para o reinado que o Eterno entregou nas mãos deles, mas pela compaixão que tinha aquele homem, pela servidão que aquele homem foi colocado. Porque a partir do momento que aquele rapaz ele recebeu o manto do seu pai, eu creio que esse manto representa a unção do Eterno sobre as nossas vidas. Então, irmão, a partir do momento que você recebeu esse manto do Eterno, que é a unção, é o óleo da unção que está sobre você, use esse óleo, meu querido, para servir os teus demais irmãos. Use essa unção que o Eterno derramou a mais sobre você para servir os teus irmãos. Assim seja, irmãos. Eu gostaria de louvar um louvor aqui antes de encerrar. E eu desejo para vocês, irmãos, que a graça, a paz e a compaixão de Altos Exércitos esteja sobre a vida de vocês. Assim seja. Mas